Astecas. Local: Mesoamérica. Os astecas formaram uma civilização com uma hierarquia bem definida. Havia o imperador, a nobreza, o povo comum e os escravos. Devemos lembrar que na fuga do Egito, na guerra entre Ra e Tote, este último perdeu e migrou com seus seguidores para outras terras, tornando-se o deus Quetzalcoatl, a serpente emplumada, um réptil que podia voar. Mas essa já foi uma provocação, porque o Egito era um clã enquita. Acreditavam em sacrifícios que eram feitos em grandes templos, e a fundação da primeira cidade asteca veio através de uma profecia recebida por um dos sacerdotes. Ele teve um presságio: uma águia pousada em um cacto, devorando uma serpente. Interessante que o clã de Enki é que era representado por uma serpente. Vemos mais uma vez a tentativa de confundir os dois clãs, que são muito distintos. O povo asteca acreditava que havia uma ligação entre todos os seres através do mundo espiritual. Possuíam, assim como os sumérios e os Dogon, um grande conhecimento em astronomia e era avançadíssimo para a sua época. Vemos mais uma vez os deuses interferindo em culturas e civilizações antigas, trazendo seus problemas para dentro delas. O touro que existe em Nova York é a marca do clã de Enlil, que recebeu o comando de administrar as terras do planeta. É o símbolo de Wall Street. Muita simbologia está ao nosso redor, mas precisamos pesquisar e pesquisar de novo para compreendê-los. O Charging Bull é o maior símbolo de poder da Bolsa de Valores de Nova York. Representa a economia. Pesa 3,5 toneladas, mais de 3 metros de altura e quase 5 metros de comprimento. Voltando aos astecas, a obsidiana era altamente valorizada ou como valor sacrificial ou ritualístico. A obsidiana é uma pedra quase toda de vidro vulcânico e não se encaixa na descrição como cristal, sendo muito difícil esculpir algo nela. Pelas pesquisas que fizemos, talvez fosse com esta pedra que os sacerdotes realizassem seus horrendos sacrifícios no topo dos templos. Então ficamos com uma dúvida: a obsidiana repele ou atrai energias negativas, tendo em vista que o seu uso pelos astecas sempre foi violento? Acreditamos, então, que toda pedra ou cristal absorve a energia da pessoa que o usar. Por isso ele é pessoal, não deve ser emprestado a outra pessoa. É algo que carrega a sua energia. Algo que também era muito usado pelos astecas eram brincos, que hoje podemos chamar de alargadores de orelha. Muitos eram feitos de obsidiana. Hoje, nos perguntamos por que esse costume voltou. Na sociedade asteca, o uso de joias no nariz, lábios e ouvidos não era por beleza ou riqueza. Cada peça trabalhada à mão representava uma categoria militar ou religiosa. Brincos verdes ou azuis eram relacionados apenas com os deuses. Já os de cor turquesa eram mais usados em rituais religiosos. Essa tendência podemos ver que vem do nosso passado, de costumes iniciados por antigas civilizações com um único propósito: agradar os deuses. Nesta imagem, chegamos a uma conclusão incrível. São itens originais, obviamente não modernos,
mas polidos com uma espessura constante de menos de 1 milímetro. São perfeitamente circulares, simétricos e têm exatamente o mesmo tamanho. Esses objetos são pequenos e feitos para o canal auditivo, portanto foram feitos com um grau incrível de precisão e de obsidiana. Observe a precisão das extremidades. Seriam do tamanho de fones de ouvido hoje. Difícil imaginar alguém fazendo isso com a frágil obsidiana, usando ferramentas manuais primitivas. E por que precisavam usar isso? Além disso, os astecas deixaram artefatos muito interessantes que nos levam a acreditar que eles, na verdade, não foram visitados por extraterrestres, mas foram sim conduzidos por dando início a mais uma civilização. Na descrição do vídeo, colocamos um link para a pesquisa desses objetos astecas que seriam provas do envolvimento deles com os deuses. O material está em inglês, mas se você abrir no navegador Chrome, você pode pedir para que ele seja traduzido para o português. Temos mais segredos e mistérios envolvendo os astecas que interpretaram seus deuses e naves em ouro e cobre. Quanto ao presságio do sacerdote, precisamos olhar toda a história novamente. Como movimentos geopolíticos dos clãs se perpetuam por aqui. Os astecas possuíam muito ouro, claro, e o imperador tinha seus súditos que eram aterrorizados ao extremo para depois serem sacrificados aos deuses, o que os espanhóis viram como um ato extremamente selvagem. Então, em um novo embate, Hernán Cortés, espanhol, foi atrás do ouro com seus navios. E o erro do imperador Montezuma foi interpretar a profecia de forma errada. Ele viu em Hernán um deus e foi amigável com ele. Mas os espanhóis dizimaram os astecas, soterraram as cidades e deixaram tudo em escombros. Todo o ouro asteca foi derretido, indo boa parte para a Inglaterra, mas sendo interceptado no caminho por piratas. Em sua carta para Carlos V, rei da Espanha, Cortés enumera ouro, joias, pedras e enfeites. Dentre todos, o mais incrível era uma grande roda de ouro decorada e na forma do sol, avaliada, na época, em 3.800 pesos. Uma roda menor também foi levada, simbolizando a lua, e um capacete espanhol foi levado preenchido de pó de ouro. Não seria o tal ouro monoatômico essencial para a sobrevivência dos Anuna em seu planeta? Faz parte do temperamento desses seres viverem em conflitos, principalmente quando novas civilizações estavam despertando. A guerra por territórios sempre existiu e continua existindo. Montezuma apenas obedecia seus deuses, não vendo nada de errado no que a sociedade asteca fazia, por mais terrível que fosse. Os espanhóis eram também colonizadores, conquistadores e controladores. A civilização ancestral, que foi conhecida pela sua arte, incluindo a construção de várias pirâmides, matemática e astronomia, se foi. Era densamente povoada e extremamente dinâmica. Hoje, a cidade do México está construída sobre as ruínas do Império Azteca. Pelo principal deus do panteão ser representado por um deus branco, de barba e olhos claros, Montezuma confundiu Cortés com um deus serpente emplumada, teoria que hoje contam e afirmam que foi a razão principal dos espanhóis terem dominado tão facilmente o povo.
continuaremos pesquisando segredos e mistérios que estão aqui mesmo, em nosso planeta, aguardando por novas descobertas que poderão mudar completamente nossos livros de história. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muita sabedoria, muito amor e principalmente muita da verdadeira luz.